Bom, o meu trabalho se intitula Readequação de um processo de compras, escrito por mim juntamente com o professor Alexandre Veloso de Barros. Então, inicialmente eu trago aqui, segundo Simões e Michel, o que seria a questão da gestão de compras. Ela é basicamente uma atividade que é fundamental para o bom gerenciamento das empresas e que ela influencia diretamente nos seus estoques e no relacionamento com os clientes, estando também relacionado à competitividade e ao sucesso da organização. Muita gente acha que só a venda é o forte das empresas, né, o que bota dinheiro em casa, mas na realidade uma boa compra ajuda e muito na lucratividade das empresas. Então, com toda essa questão de pandemia do Covid-19, esse setor que já era crítico dentro das empresas, já era importante, ele ganhou uma importância ainda maior, né, devido à questão de escassez de matéria-prima, negociação com fornecedores e tudo mais. Nesse sentido, criou-se a ideia então de adequar o processo de compras de uma empresa de embalagens aqui do norte de Santa Catarina, e nela foi encontrado o seguinte cenário: eram feitas compras diretas pelos setores, ou seja, manutenção tinha um contato de um fornecedor, fazia compra. A produção, o chefe de produção tinha o contato de outro, fazia direto. E eram sempre nos mesmos fornecedores. Então, esse daí era um problema encontrado. Outra dificuldade era a identificação do início, o que levou a iniciar o processo de compras, qual que foi o gatilho que acionou esse processo. Também havia dentro da organização algumas funcionalidades do ERP que não eram utilizadas, e também não se tinha métricas para medir a eficiência do setor de compras. Então, buscou-se na literatura, né, uma caracterização de um processo de compras, e foi encontrado essa caracterização por McCormack, onde ele pontuava a emissão da solicitação, que era feita por qualquer pessoa dentro da organização, passava por uma aprovação. Depois o comprador escolhia quais fornecedores atendiam aquelas características solicitadas, fazia-se a cotação, havia uma negociação final e, por fim, essa solicitação era transferida para o ERP. Então, baseou-se o processo de compras nesta caracterização de McCormack. Porém, como nem todas as empresas são iguais, foi necessário propor algumas adaptações a este processo, conforme desenhado no esquema. Então, desenvolveu-se ali a solicitação de compra também, mas a diferença para a McCormack é que nessa empresa nós implementamos apenas a solicitação por parte dos gestores de cada área, ou seja, se o RH, se a manutenção, se o setor produtivo, administrativo tinha uma solicitação de compras a ser feita, o gestor daquela área deveria emitir uma solicitação via sistema ERP, que antigamente não era utilizada essa funcionalidade, para avisar o setor de compras da necessidade de compra de itens ou contratação de serviços. O comprador, então, faz análise da solicitação e aí absorve aquela parte de McCormack que falava sobre a aprovação, porque nessa análise a diretoria está junto, então é definido se é viável ou não a aquisição, se é realmente necessário, e existe um valor mínimo, né, de R$ 1.000 para que ele seja validado. Por exemplo, material de expediente eram coisas simples, não necessário de uma análise tão profunda quanto, por exemplo, uma manutenção de máquina. Então, se esse processo era aprovado, ia-se para a cotação de preço, né? Essa cotação acontecia com 3 fornecedores diferentes, que atendiam aos padrões de qualidade, quantidade e prazo de entrega dentro do especificado pela normativa da empresa, e isso era feito através da análise das cotações recebidas. Escolhida a cotação,
vencedora, também através do sistema ERP, era emitida a ordem de compra, tudo online, integrado com o e-mail e despachava já para o e-mail cadastrado no cadastro do fornecedor. Com isso, depois ficava a ordem aberta e quando entrava a nota fiscal de entrada das mercadorias ou a nota de serviço, era feito o encontro de contas, onde fazia-se a questão do recebimento das mercadorias. Então, após isso, chegava-se ao fim, né? Validado isso, chega-se ao fim do processo de compra. Com isso, então, após isso, aliás, foi implementado no setor de compras da empresa alguns indicadores, onde eles são de senso comum já dentro do universo de compras, que é o compras versus faturamento, o saving, o prazo médio de pagamento e as compras emergenciais. O compras versus faturamento foi o indicador que apresentou os melhores resultados dentro do tempo que se tinha, né? Foram exportadas informações dentro do RP da empresa e demonstrou-se, né, que a partir da implementação desse processo no final de maio até o início de agosto, manteve-se em queda e aí depois ali nos meses de julho e agosto chegou numa estagnação desse indicador. O que ele leva em conta? O montante de compras feito versus o faturamento. Nesse indicador, pode-se notar que ali nos meses de março, abril e maio houve uma porcentagem até acima do faturamento, porque a empresa ela conta com uma política de caixa, de segurar o caixa muito eficaz. Então, ela consegue juntar o caixa, o montante, fazer crescer esse montante em determinados períodos onde não existem boas ofertas de matéria-prima e aproveita boas oportunidades de mercado quando elas aparecem, né? Então, ela tem caixa para efetuar essas transações. Isso acontece e aconteceu bastante durante a pandemia, né, ali em março de 2021 e provavelmente aconteceu no ano anterior também, porque houve uma escassez generalizada em todos os setores na disponibilidade de matéria-prima. Então, quando essa matéria-prima começou a ficar disponível e nós tínhamos informação que isso não duraria muito tempo, foi feita a aquisição, então foi queimado caixa para essa transação. E aí, no final, a gente chega numa estabilidade que existia lá em janeiro e fevereiro, e ela já se mostra abaixo dos patamares que eram encontrados lá. Isso nós concluímos que foi fruto da implementação dessas 3 cotações, né, com fornecedores principalmente. O saving, ele leva em consideração o valor cotado versus o valor negociado final. Porém, devido ao pequeno prazo que tínhamos para a implementação, né, esse trabalho era originalmente do estágio final do curso de Sistemas de Informação, ele não foi conclusivo, pois tínhamos apenas 1 mês de saving e não conseguíamos fazer o acompanhamento mês a mês para ver a evolução do indicador. O mesmo acontece com a questão das compras emergenciais. O prazo médio de pagamento durante o período analisado ele ficou estável em 22 dias. Não notou-se evolução porque nesse período analisado, período de pandemia, ele não existia uma negociação muito grande com os fornecedores e esse prazo médio de pagamento, quanto maior, melhor. Só que existe um porém. Quanto maior o prazo de pagamento, mais você paga, porque existe a taxa financeira. Então, nesse balanço, compensou manter-se esse indicador ali nos 22 dias, né? No patamar de 22 dias. Então, a conclusão dessa aplicação do processo na organização foi que notou-se uma agilidade maior desse processo e automação de parte dele, utilizando das funcionalidades que estavam ociosas no ERP. Foi possível, através dos indicadores, uma mensuração da eficiência do setor de compras, e esse processo segue
continuamente, então daqui a 1, 2, 3 meses os resultados podem ser avaliados de uma maneira melhor. E o processo proposto trouxe melhorias para o setor e para a empresa. Notou-se ali, por exemplo, com as compras emergenciais, que mudou um pouquinho da cultura da empresa. As pessoas começaram a pensar um pouquinho melhor antes de pedir as coisas em cima da hora. Costumavam pedir com urgência e essas compras começaram a diminuir. Então, notou-se essa mudança da cultura de pedir antecipadamente e não deixar para em cima da hora. Esse foi o trabalho apresentado e fico à disposição para dúvidas. Obrigada, Thiago. Excelente apresentação. Obrigado. Eu vou passar para o professor Ernesto, então, dar continuidade aqui nas discussões. E eu, antes disso, quero agradecer, né, a participação de todos, agradecer também aos professores que todos colaboraram aqui como moderadores, como avaliadores, como para fazer com que o evento acontecesse com sucesso do jeito que ele está acontecendo, né? E agradeço já ao professor Ernesto também por dar essa continuidade aqui nessa atividade. E eu já convido a todos, né? Agora às 17 horas nós vamos ter uma palestra com a nossa coordenadora da UDESC, da CIP, coordenadora de inovação, a Carla Regina, onde o título da palestra é o papel da UDESC no ecossistema de inovação, que está atrelado ao evento, né, o ENIT, que também está vinculado ao nosso evento aqui, o IESP e o Inova. Então, muito obrigada. Passo então para o professor Ernesto. Obrigada, Thiago, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E nos vemos em breve. Um abraço. Isso aí, professora Fernanda. Imperdível a palestra da Carla, hein? Bom, Thiago, parabéns aí pela sua apresentação. Então, a gente vai abrir para perguntas. Alguém se habilita aí a fazer perguntas, discussões aí sobre o assunto trabalhado pelo nobre colega Thiago? Por favor, professor Otto. Professor Otto, primeiro. Vi que o professor Dalmolin também se inscreveu, professor Otto? Não estamos te ouvindo, professor. Professor Otto, não estamos te ouvindo. Agora sim, né? Agora sim. O seu trabalho me lembrou uma consultoria que eu fiz numa cooperativa há muitos anos atrás, né? E ela apresentava a cooperativa de vendas, né? Tipo mercado, né? Ela tinha uma situação bem interessante, saía mais dinheiro do que entrava. Interessante isso, né? Aí, eu tinha certa experiência de indústria, né? Eu digo, dá para trazer algum know-how de indústria, né? Eles não tinham RP, nem MRP, nenhum desses sistemas. Eu disse, mas, peraí, com estatística não precisa muita coisa para fazer estatística, né? Aí eu fui ver como era o processo de compras e de vendas, né? A parte de TI, né? A minha área é TI, sempre deve-se trabalhar com quem está em volta do sistema, né? Que o sistema é o seguinte, é um burro super veloz, né? Ele consegue produzir mais bobagem do que entra lá, né? Aí fui ver como é que se fazia as compras. O comprador não consultava bem o sistema porque os números estavam errados. Eu digo, errados? Vamos ver o método. Bom, em português, aí eu descobri que se usava um método muito inteligente na recepção das compras. Não sei se você conhece a expressão compravam de porteira fechada. Conhece o termo? Ou seja, não conferia a nota fiscal do produto que vinha com o produto versus o pedido. Bom, e aí havia produto sobrando no estoque, aí usei o método que se usa na indústria, o medonho. Conhece? Todo mundo que trabalha na indústria conhece, ABC. Classificação ABC de compra, de venda, de cliente, de fornecedor. Bom, em português, reduzimos o estoque a 30%. O ABC, professor, a gente utiliza lá, o pessoal utilizava já antes do processo,
porém eles tinham outras funcionalidades que não eram utilizadas, então perdia-se nessa rapidez, né? A ferramenta ali que se tinha a favor, que o ABC nada mais é do que um Pareto aplicado às áreas, né? Exato. E aí a turma se assustou, e a partir disso apelidamos, né? Esse era o medonho. Não, tinha produto que ia levar 5.000 dias para vender. Aí eu perguntei se isso era um mercado ou era um museu, né? Mas o seu trabalho é excelente, viu? Isso aí é bem prático, bem prático mesmo. Só não usa quem realmente não quer. E deve ser mais divulgado. Obrigado, professor. Obrigado você. Obrigado, professor Otto, pela colaboração aí, pelo depoimento. Vou abrir a palavra para o professor Dalmolin. Então, parabéns, Thiago, e o professor orientador, o professor Alexandre, né, Veloso, pelo trabalho. Eu achei bem interessante, eu só queria que você pudesse dar só esclarecer melhor, que eu não entendi direito quando você falou aí do indicador compras-faturamento, que sofre influência da oscilação do mercado e tal, né, e no gráfico ali ele só mostrava de janeiro até agosto, né, se esse comportamento ele se repetia, digamos, no próximo janeiro, como é que isso foi analisado ou não sei qual é o período exatamente que foi feito, eu não entendi, você chegou a explicar, mas eu realmente perdi, só para esclarecer ali que o gráfico não é de um ano inteiro, né? Só de alguns meses do ano, só nesse sentido. O que acontece lá, professor, nessa empresa, eles fizeram a migração do sistema ERP entre novembro e dezembro, e eu não tinha os dados completos de dezembro, eu tinha os dados completos a partir de janeiro desse ano e até agosto. Então eu precisei utilizá-los, né, do ERP antigo. Infelizmente a empresa que fez que tinha o ERP com eles ali anteriormente não exportou os dados de uma maneira que permitisse o uso de uma maneira eficiente, né? Foram várias planilhas de Excel mal formatadas ainda, ia levar o tempo do estágio só para fazer a formatação correta delas, então daí aqueles dados acabaram sendo desconsiderados nessa análise. Senão eu compreendo que nós conseguiríamos traçar aí uma periodicidade dessas compras, né? Então seria até mais relevante do que analisar só de janeiro até agosto, né? Você conseguiria entender onde naquela indústria você tem uma sazonalidade e se preparar para isso, né? Então seria um dado bastante importante para a gestão estratégica da empresa. Legal, muito obrigado aí pela participação, professor Dalmolin. Thiago, agradecemos aí então a sua apresentação, mais uma vez parabéns.